Pois é, rapaziada, Valtteri Bottas e Checo Pérez confirmados pra Cadillac no ano que vem. Eu coloquei como se fosse uma grande bomba aqui, mas meio que todo mundo já tava sabendo, né? Enfim, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai comentar um pouquinho sobre como a Cadillac chegou até essa dupla final aí de pilotos para sua equipe do ano que vem e o que vem a partir de agora, né, com as primeiras informações que nós já temos também. Mas antes eu preciso lembrar você de que esse vídeo é um oferecimento da Alura, a maior escola de tecnologia do país. Para você que está pensando em dar aquele up na carreira ou de repente até mudar de profissão, agora é a hora. É só você clicar no link aqui embaixo ou escanear esse QR Code que está na tela e você vai receber 15% de desconto na sua matrícula. Lembrando que com uma matrícula você já tem acesso a todos os cursos do site, além de certificado no final e não tem desculpa porque você vai poder estudar quando e onde você quiser. Beleza? E se você está na dúvida do que fazer, a Alura também tem as ferramentas certas para mostrar para você o que o mercado está mais buscando nesse momento e também os cursos que mais combinam com você. Então olha só, não perde mais tempo. O link está aqui embaixo, o QR Code está na tela, agora é a hora. 15% de desconto, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre os pilotos que não ficaram com a vaga, né? A primeira coisa que a gente teve quando a Cadillac foi confirmada no grid era aquela ideia de que eles teriam um piloto norte-americano, né? E aí, dentre as opções que a gente teria aí, ou seria o Jack Crawford, que tá lá na Fórmula 2, ou então eles fizessem alguma maracutaia para trazer o Colton Herta lá da Fórmula Indy, mas ele não tem pontos para superlicença, não tem a superlicença. Tá rolando até um boato de que talvez ele iria para a Fórmula 2 no ano que vem para conseguir esses pontos, porque ele não conseguiu agora nessa temporada da Indy de novo. Então assim, no caso dos pilotos americanos, a situação acabou ficando realmente mais complicada, né? E aí a gente começou a levantar nomes, né, de Felipe Drugovich, Mick Schumacher, Jack Durham, Guan Yu Zhou, até o Paul Aron, né, que disputou o título com o Bortoleto na Fórmula 2 ano passado, junto do Radiat também estava no meio desse bolo. Enfim, vários pilotos foram abordados, a lista da Cadillac de pilotos era gigantesca, né? Mas eles acabaram escolhendo os dois pilotos mais experientes dessa lista, que foi o Bottas e o Pérez, né? O que foi apurado pelos portais de notícia é de que não existia uma opinião unânime dentro da equipe, né? Existia uma corrente das pessoas que preferiam misturar um piloto mais experiente com um piloto mais novo, assim como a Sauber tá fazendo e tá tendo sucesso, né? Tá funcionando, mas tiveram outra parte da equipe que decidiu ir para o caminho mais pragmático, de escolher os pilotos mais experientes dentre as opções que eles tinham, né? Pilotos que já venceram corridas, que correram por equipes grandes, que ganharam títulos e que isso poderia pesar mais para a equipe, afinal de contas, como é uma equipe completamente do zero, você tem várias variáveis aí nesse processo de desenvolvimento, de evolução da equipe, e eles queriam que os pilotos não fossem também uma parte desse processo de lapidação, de desenvolvimento. É óbvio que se você pega um piloto mais jovem, você vai ter ele, teoricamente, né, por mais tempo, a longo prazo, né? No caso desses dois pilotos, são pilotos que já estão mais perto do seu final de carreira, a gente vai falar um pouco melhor disso daqui a pouco, mas a equipe acabou, já que não tinha essa unanimidade dentro da equipe, a opinião dos acionistas da equipe, do conselho da equipe, acabou prevalecendo, que foi a de ir para um caminho mais conservador e escolher esses dois pilotos mais experientes, que podem trazer, de alguma forma, com a sua bagagem, esse know-how, essa experiência, esse conhecimento de já estarem na Fórmula 1 há tanto tempo. São dois dos pilotos mais experientes da história da Fórmula 1, que tem mais corridas no bolso, né? Desse grid atual, por exemplo, só o Alonso e o Hamilton têm mais corridas do que eles também. Então, de certa forma, experiência é uma coisa que eles têm. Então, a equipe quis contar com isso e fazer por esse caminho mais conservador, né? Assim, eles poderiam focar no resto, principalmente no carro, e se preocupar menos com os pilotos, né? E aí, como eu falei, em contrapartida, você tem dois pilotos que vão estar entrando na casa aí dos seus 35, 36 anos, eu acho, quando a temporada começar no ano que vem. Então, você tem pilotos que vão ajudar agora, no curtíssimo prazo, mas daqui a 2, 3 temporadas no máximo, você vai ter que estar pensando já em outros nomes, em outras possibilidades, em outras oportunidades, porque são pilotos que, por
apesar de terem muita experiência, por também já estarem na parte final da carreira, obviamente, já não vão entregar da mesma forma como eles estavam no seu auge, digamos assim, né? Uma coisa que dá pra ser dita também é que apesar da Cadillac estar escolhendo experiência com a escolha desses dois pilotos, eles também estão escolhendo dois pilotos que meio que foram rejeitados pelo grid, né? Que não conseguiram vaga em lugar mais nenhum. Até existia a possibilidade dos dois irem pra Alpine, ou agora no meio do ano, ou no início do ano que vem, né? Mas os dois acabaram optando por escolher um caminho, digamos, mais seguro, digamos assim, né? Com essa ideia de você poder ter um contrato até, de repente, mais longo com uma nova equipe, já que a responsabilidade é maior em cima do carro do que dos pilotos, né? E você tem essa oportunidade de ajudar uma equipe a começar do zero e tudo mais, sendo que lá na Alpine você tem um assento que também é uma cadeira elétrica, assim como é de certa forma também lá no carro da Red Bull, né? Então, tem esses dois lados da balança, então são dois pilotos que não serviam mais pro resto do grid, mas que de certa forma saíram de uma forma meio esquisita, né? Mais o Pérez do que o Bottas até, mas que também poderiam ter continuado numa outra equipe, mas acabaram não optando por esse caminho, né? Como eu até comentei, né, que o Pérez saiu de uma forma até mais esquisita, até por isso o Bottas estava até mais garantido como essa vaga de piloto experiente, né? A gente tinha a ideia de que seria um piloto experiente com um piloto mais jovem, né? E aí você teria o Bottas ou o Pérez na vaga do piloto experiente e um piloto mais jovem no segundo carro. Acabou que eles foram por esse caminho mais conservador, como a gente já falou. E aí o Bottas, eu acho que largava mais na frente para conseguir essa vaga, estava mais garantido para conseguir essa vaga, né? E aí o que os portais, os jornalistas apuraram é de que a Cadillac entendia de que a passagem do Bottas pela Alfa Romeo, pela Sauber, né? Foi uma passagem decente, apesar do ano passado ele ter tido bastante dificuldade e não ter marcado nenhum ponto com a equipe, né? Mas o que pesou ainda mais foi o fato também de que ele continuou envolvido no esporte ao longo desse ano, voltando a trabalhar com a Mercedes, mesmo que fosse como um piloto reserva, fazendo trabalho de simulador, ele ainda estava envolvido, então ainda existia não só o interesse da parte do Bottas de realmente continuar no negócio, mas também ele ainda estava ali no dia a dia, participando das atividades, então eles entendiam que ele estava mais garantido para essa vaga do que o Pérez, que saiu de uma forma meio conturbada da Red Bull, teoricamente deixando a desejar na questão do desempenho. Eu digo teoricamente aqui, a gente sabe que ele de certa forma deixou a desejar, mas também tem a questão da equipe em si, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? E também o Pérez ter ficado esse ano de 2025 como um ano sabático, né? Ficou de fora, não se envolveu com mais nada, então a equipe realmente falou, cara, a gente precisa entender se o cara tá totalmente interessado nessa vaga, se ele tá realmente interessado em querer voltar, se ele vai estar realmente dedicado a querer trabalhar, que vai ser um trabalho duro. Chegaram ao ponto de conversar com a Red Bull, procuraram a Red Bull para entender realmente como que foi a passagem dele por lá, para entender como que era o Pérez no dia a dia, como que era trabalhar com ele, esse tipo de coisa. E aí depois de conversar com o próprio Pérez, eles perceberam que, apesar dessa questão do Pérez aí desse ano, da saída dele da Red Bull, eles sentiram que o Pérez realmente estava motivado a querer voltar pro grid e querer voltar a trabalhar como equipe de Fórmula 1 e, como eu comentei agora há pouco, ajudou também o Pérez e a Cadillac o fato de que os dois pilotos que vieram depois do Pérez também não performaram, né? O Lawson só teve 2 corridas e o Tsunoda ficou até agora na parada das férias e também não mostrou o grande rendimento, então dá a ideia para todo mundo de que é um problema maior da Red Bull do que com os pilotos em si, né? E aí, por conta do Bottas estar mais envolvido ainda com a Fórmula 1, com a Mercedes esse ano, e o Pérez estar mais liberado, digamos assim, agora é uma questão da Cadillac conseguir resolver esses pormenores com a Mercedes, né? Porque, obviamente, o Bottas
tem ainda compromissos com a Mercedes, mesmo sendo piloto reserva. Tem questão de eventos, eventos publicitários também, questão de trabalho de simulador, coisas na fábrica, até mesmo a presença dele nos GPs, né, acompanhando a Mercedes, porque bem ou mal, por ele ser um piloto reserva, ele pode ser acionado a qualquer momento, se for necessário, não só pela Mercedes, mas por outras equipes também que tem essa parceria com a equipe alemã, né? Então a agenda do Bottas está mais apertada para ele já de cara começar esse trabalho com a Cadillac, então eles vão ter que resolver esses pormenores ainda aí. O Pérez, em contrapartida, já está mais solto, já está mais liberado para começar essas atividades já com a Cadillac, para poder já ir para a fábrica, conhecer a fábrica, conhecer a estrutura, participar dos trabalhos no simulador e, o mais importante, participar de um teste, né? E como a Cadillac não tem um carro antigo, porque as equipes elas podem promover testes com carros antigos, né? Como a Cadillac não tem um carro antigo seu para poder usar, muito provavelmente ela vai pegar um carro de uma outra equipe, um carro antigo de uma outra equipe, para poder promover esses testes, e pelo que estão falando vai ser um carro antigo da Ferrari, ou de 2022 ou de 2023, não só para o Pérez poder voltar a pegar as manhas e desenferrujar, digamos assim, mas também para a própria equipe poder começar a ter números e ter feedback para poder trabalhar, né, já que vai ter essa parceria da Cadillac com a Ferrari pro ano que vem, porque os motores vão ser da Ferrari, muito provavelmente eles vão pegar o carro da Ferrari também, e todo mundo começar já a entrar de fato, nessa rotatividade aí, nessa abertura de trabalhos para já se preparar para o ano que vem, né? E aí, assim, galera, isso é o que a gente tem por enquanto de informação. É óbvio que daqui pro final do ano mais coisas vão surgir e a gente vai continuar de olho aí pra ver como que essas coisas vão se desenrolar. Digam nos comentários aqui qual a opinião de vocês sobre essa dupla, se vocês fariam essa dupla mesmo, se vocês fariam uma dupla diferente, o que vocês acham dessa decisão da Cadillac, e a gente segue daqui acompanhando, beleza? Lembrando que esse final de semana volta a Fórmula 1, né, na sua volta das férias, no GP da Holanda, estaremos ao vivo aqui transmitindo, não transmitindo não, né, mas fazendo o react aqui tanto da classificação quanto da corrida, e na segunda-feira a gente tem o nosso resumo. Beleza? Um abraço pra todos, a gente se vê, valeu e fui!